Albert Camus nasceu em 7 de novembro de 1913 na cidade de Mondovì, hoje Dresde, na Argélia. Ele é o segundo filho do casal Lucien Auguste Camus e Catherine Hélène Sinter. Na época, a Argélia era colônia francesa. O pai de Albert Camus morreu quando ele tinha apenas 1 ano, em 1914, devido a um ferimento de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Albert Camus e sua família vão morar então com a avó e tios maternos. Um dos seus tios, Gustave Aucoult, acaba assumindo a figura paterna. Será através desse tio que Camus terá acesso a livros e tomará gosto pela vida intelectual. Em 1923, com 10 anos, Camus ingressa na escola. Sua inteligência desperta o interesse de seu professor Louis Germain. Vendo o potencial de Camus, Germain lhe concede aulas gratuitas e lhe arranja uma bolsa de estudos para uma escola melhor no ano seguinte. Esse movimento não foi bem aceito pela avó, a qual queria que Camus começasse a trabalhar logo. Em 1930, com 17 anos, Camus ingressa na faculdade e tem suas primeiras aulas de filosofia. No mesmo ano, ele é diagnosticado com tuberculose e precisará se afastar da faculdade para o tratamento. Já curado, ele retoma os seus estudos, mas apenas por meio período. Ele é encorajado então por seu professor de filosofia, Jean Granier, a seguir a vocação de escritor. Camus se forma em 1936, com 23 anos em filosofia. Durante esses 6 anos, ele já havia escrito alguns textos. Camus chegou a se casar em 1934 com Simone Rie, porém o relacionamento não deu muito certo, devido a diversas traições de sua mulher. Eles se separaram oficialmente em 1940, para Camus se casar com Francine Faury. Albert Camus se envolveu com alguns partidos políticos na Argélia. Camus acreditava que o tratamento dado aos argelinos deveria ser igual e não se fazer distinção entre quem era cidadão francês e quem era de outras regiões ou já estava na Argélia antes do domínio francês. Camus acaba expulso do partido político ao qual estava afiliado quando ele discorda da postura mais radical do partido. Em 1938, com 25 anos, ele começa a trabalhar como redator do jornal de esquerda Alger Républicain. Em 1940, o jornal é proibido e ele viaja para a França. Lá, ele trabalha em outros jornais e tem contato com os intelectuais franceses da época, como Sartre e Simone de Beauvoir. Devido à sua tuberculose, Camus não pode se alistar na Segunda Guerra Mundial e teve que se mudar algumas vezes para tratar da sua saúde. Ele sempre se posicionou contra o fascismo e o nazismo, incentivando os movimentos de resistência à ocupação alemã na França durante a guerra. Após a guerra, em 1945, com 32 anos, Camus se estabelece em Paris e teve 2 filhos gêmeos. Nessa época, ele já gozava de certa fama. Camus teceu críticas à esquerda radical e às estratégias de combate utilizadas pelos argelinos durante sua guerra de independência. Ele era considerado um esquerdista moderado. Camus também defendia uma federalização da Europa e era contra a independência da Argélia, apesar de criticar as práticas neocolonialistas francesas. Sua posição política equilibrada o fez ser criticado pelos 2 lados políticos, tanto de direita quanto de esquerda. Sua opinião sobre a Argélia o fez ser criticado tanto pelos pró-independência quanto pelos contra. Camus também organizou e publicou póstumamente as obras da filósofa Simone Weil, figura que ele admirava. Durante esse período, Camus passou por alguns problemas familiares. Sua esposa teve um colapso mental após vir a público algumas traições de Camus. Ele acabou se recolhendo da vida pública por um tempo para cuidar da sua família. Em 1957, com 44 anos, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Ele usou o dinheiro do prêmio para fazer uma adaptação teatral do livro Demônios, de Dostoiévski, que foi bem sucedida, e também comprar uma casa no interior da França. Camus morreu em 4 de janeiro de 1960, com 46 anos, em um acidente de carro em Villeblanc, França. Ele estava como carona, indo de sua casa para Paris. O carro perdeu a direção e bateu.
A investigação concluiu que um pneu estourou enquanto o motorista dirigia em alta velocidade. Ele foi enterrado no cemitério de Lumahan, local em que morava.